aproveitei o intervalinho que tinha aqui e resolvi entregar o conteúdo de hoje em formato de vídeo, em formato de um bate-papo. E depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, se foi bacana, se não foi bacana, enfim. O que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai falar hoje é sobre as questões emocionais, né? O quanto o emocional influencia no nosso físico. Só que eu quero ir mais profundo do que o simplesmente... está muito estressado, tá? A gente vai mais profundo que isso, porque só isso nunca bastou pra mim. E acredito que pra muitos de vocês também não, né, gente? Porque, está muito estressado? Fala mais que isso. O que mais? O que mais? Eu estou muito estressado, por isso que tá doendo. Não, quero mais que isso. Como que você pode me ajudar com isso? E é isso que eu vou falar aqui hoje. A gente vai falar, eu vou falar baseado nesse livro, A Dança como Caminho. Ele é um livro denso de ler, justamente porque eu vou abrir aqui pra vocês. Olha aqui, ó, o tamanho do espacinho entre uma letra e outra, olha o tamanho da letrinha. Além disso, ele é denso de conteúdo, né? Ele fala até de hermetismo nele, então assim, você tem que ter um espírito muito bom pra conseguir ler. Porque você vai se encaixando nessa história o tempo todo, né? Então você tem aqui alergia. Nossa, eu tive alergia quando eu tinha não sei quantos. O que é alergia? Nossa, então nessa época, sabe assim? Você começa a fazer muitas correlações e aí você fica meio bagunçado da cabeça aí. Então, se você for ler, tenha paciência com você mesmo, tá? Não é com mais ninguém não. Tenha paciência com você mesmo, vai despacito, porque o negócio dá uma bagunçada aqui mentalmente, tá? Pois bem, então quando a gente pensa no paciente, eu já falei que a gente tem que pensar na globalidade, a gente tem que pensar no todo, o emocional, enfim. Só que aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais e eu vou falar do biopsicossocial, né, gente? Quem tem dor crônica tem fator biopsicossocial envolvido sim. Então é biológico, né, o físico, o psicológico, que daí são as questões emocionais, o social, que daí é a parte de socialização mesmo, né? Agora nessa pandemia, vocês pensam que tá como, né? Então é muito comum aparecer paciente com dor crônica assim, gritando, por conta desse social. E aí tem também um fator que a gente pode colocar que é o espiritual, né? Então o espiritual da pessoa também está envolvido. Então como que tá a fé dela, como que tá a questão religiosa dela, tá bom? Aí a gente tem uma definição de doença aqui no coisa, e eu vou parar para ler porque eu não quero perder nada do livro. E eu vou parar para ler que eu separei aqui para você, tá? Ó, doença e saúde são conceitos singulares, pois se refere a um estado das pessoas e não, como se costuma dizer hoje com frequência, a órgãos ou partes do corpo. O corpo nunca está só doente ou só saudável, visto que nele se expressam realmente as informações da consciência. E o Steele, né, que é o pai da osteopatia, ele falava o quê? Encontrar a doença, qualquer um consegue. Todo profissional da saúde deveria encontrar a saúde, né? Então, olha aí já nosso link, né, da osteopatia com esse livro, onde que a gente vai chegar. Então, já tá mais ou menos esquentando. Então, gente, olha só que interessante, né? A gente fala hoje que o órgão tá doente, mas não é o órgão, né? É a pessoa, é a globalidade. Então, mais uma vez afirmando o conceito de globalidade pra gente. Tá, e aí tem uma outra parte aqui que ele conclui. Ou seja, a doença é um estado do ser humano que indica que na sua consciência ela não está mais em ordem, registrando que não há harmonia. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo chegar nisso? Que a grande questão está na parte da consciência. E aí a gente tem que pensar, o que é consciência? E aí, então, a gente tem que começar a fazer o estudo da mente humana. Eu comecei a estudar a mente humana em 2016, talvez, porque eu queria entender mais por questões particulares, nem estava pensando no paciente não, estava pensando em mim, minha vida estava uma desordem danada, eu não estava entendendo quem eu era, onde eu estava e onde eu queria chegar. E aí eu comecei a estudar a mente humana para poder me entender, não estava me entendendo, passando por um tratamento psicológico extremamente conturbado, abusivo, o terapeuta não foi muito bem escolhido por mim. Pois bem, comecei a estudar. E aí, estudando a consciência humana, eu fui vendo que o quê? O estado de consciência é esse de alerta que a gente está aqui agora. Só que a gente só conhece 10% disso. A consciência só consegue captar 10% de tudo. Só 10% está no consciente. Todos os 90%, sabe onde que tá? No inconsciente, né? E aí, a gente entra aqui num outro termo, que o inconsciente é a ausência de consciência. E a gente não tem ausência de consciência em momento nenhum, nem dormindo. Mesmo dormindo, a gente tá
em um estado que a gente chama de subconsciência. Então, o estado de inconsciência, a gente não existe, a não ser que a gente esteja em coma, Glasgow baixíssimo, tá? Mas fora isso, não, nem dormindo a gente chega nesse estado. Então, a gente vai estar sempre subconsciente. E 90% das informações estão no subconsciente. Então, a gente conhece tudo do nosso corpo? Não, porque 90% tá lá. E se eu não souber treinar, eu não vou saber acessar, gente, não vou saber. E aí, a gente às vezes fica até bravo com o paciente, né? Você fala assim, você é muito ansioso? Aí o paciente fala, não, não sou. Mas você tá vendo que o paciente é ansioso, só que ele não se reconhece ainda, porque provavelmente isso gera uma dor tão grande pra ele que ele escondeu no subconsciente. A gente faz isso o tempo todo, com diversas coisas, porque é muito mais fácil eu esconder do que eu olhar, né? É muito mais fácil. Eu sou uma pessoa extremamente teimosa, eu sou sim, extremamente teimosa. Por muito tempo eu falava, eu não sou teimosa. Olha só, o que eu tava sendo? Eu tava sendo teimosa e eu escondia isso. Imagina que chato que devia ser, né? A pessoa conversar comigo, eu falando, não sou teimosa não, imagina. Eu teimosa? Imagina, não sou mesmo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Não. Bom, e aí como que a cura acontece então? A cura acontece através da conscientização, né, desse sintoma, desse problema, dessa questão. Então, quando a gente toma a consciência, então quando eu tomei consciência que eu era teimosa, aí sim tudo foi se resolvendo. E hoje, aceitando que eu sou teimosa, eu lido bem com a minha teimosia. Eu uso a minha teimosia a meu favor, porque pasme, tem como, tá bom? Tem como. Pois bem, entendendo isso, esse livro, ele faz algumas correlações e eu vou mostrar essas correlações para vocês. Mas eu quero deixar claro que são suposições. Quer dizer que isso vai acontecer como uma receita de bolo? Não. Por mais que nos meus testes todos deram positivo, era isso mesmo, não é receita de bolo. Não fique fixo a essa crença, porque isso vai te atrapalhar no seu atendimento. Então, entendam que são correlações, não batido, não bate o martelo em relação a isso. E aí eu vou lendo também para ficar mais fácil, para eu não me perder e falar coisa errada para vocês, tá? Então, por exemplo, o paciente que tem uma alteração da respiração vai indicar que ele tem um desequilíbrio entre contração e descontração. Então, é aquela pessoa que não sabe relaxar, ela não sabe o momento que ela tem que ficar mais séria e o momento que ela tem que relaxar mais. Entre dar e receber, ele tem um desequilíbrio entre dar e receber, ele não sabe se doar, ele não sabe receber, então se alguém chega e quer dar alguma coisa para ele, ele não quer, ele não sabe aceitar. Entre o contato e a resistência de contato, então é aquela pessoa que não gosta do toque, lembra lá do livro, As 5 Linguagens do Amor? Ele não gosta do toque, o toque físico não é para ele. E ele tem um grande problema entre liberdade e restrição, ele não sabe lidar com isso, com esses dois paralelos, né, com essas duas coisas. Ele não sabe lidar nem com a restrição e nem com a liberdade, então ele fica sempre preso ali e isso pode gerar alterações do sistema respiratório. Olha só que interessante, né? Aí eu coloquei aqui alterações da digestão. É claro que tem muito mais nesse livro, eu fui colocando coisas que tem a ver com a nossa prática para ficar mais fácil, tá? E da digestão eu coloquei porque é muito comum quem tem alteração digestiva ter dor no pescoço, então foi por isso que eu coloquei, tá bom? Dor cervical. Então, aqui, ó, a alteração da digestão vai indicar a falta de discriminação do que é suportável e do que é insuportável. Então, do que ele aceita e do que ele não aceita. E aí, geralmente, são pessoas que não sabem entender muito bem, digerir muito bem o que está acontecendo à sua volta. Então, para essas pessoas é interessante você fazer as seguintes perguntas, ó. O que eu estou captando que não estou conseguindo digerir? Como que eu vou expressar minha agressividade? Essa pessoa geralmente está engolindo a agressividade dela. E aí fica lá, ó, ruminando, tipo uma vaca mesmo, tá? E como que eu fujo dos meus conflitos? Então, geralmente, são essas as questões que vão estar norteadas de pessoas que têm alterações digestivas. Então, geralmente, assim, aquela pessoa que tem refluxo, azia, má digestão, empanturramento. Geralmente, são coisas assim. Aí, alterações do sistema músculo-esquelético, mais questão postural mesmo. Geralmente, aquelas pessoas que são mais rígidas, né? Você vai fazer um exercício, a pessoa é dura, não vai, falta mobilidade, são pessoas rígidas com elas mesmas. E quando você tem uma pessoa mais móvel, flexível, são pessoas móveis com ela mesma. Então, também tem um desequilíbrio aí, né? Ela não consegue equilibrar muito bem entre ser extremamente móvel ou ser extremamente rígido. Ele fica sempre aí nessa questão aí, não consegue achar o equilíbrio mesmo, é bem isso.
tá? Não consegue achar o equilíbrio e o cumprimento, né, das normas e tudo mais. Bom, aí distúrbio do sono, a gente tem muito, né? Muito. E aí eu achei super interessante, porque a gente lê o livro e a gente tem que sempre achar coisas novas, a gente sempre acha. E olha só, quem tem insônia são pessoas que tendem a depender do poder, então ela precisa do poder e do controle, tem uma dificuldade tremenda de desapegar, de soltar, né? Então olha só que interessante, né? E já os pacientes que dormem excessivamente, eles estão fugindo da realidade, né? Então eu durmo muito para não encarar o que eu tenho que fazer, o meu trabalho, enfim, eu começo a dormir, porque daí eu fujo de todos os meus problemas. E aí ele vai fazendo algumas pequenas correlações, tá? Ele não faz do corpo todo nesse livro não, tá, gente? Então se você for achar que você vai chegar lá achando que você vai ver tudo, é mentira. Mas o que tem mais a ver com a nossa profissão eu coloquei aqui. Então, alterações da cervical tendem a ter uma relação direta com o medo. Então, qual é o medo que essa pessoa tem sentido? Alterações do pé têm relação com a falta de compreensão, enraizamento, firmeza e humildade, assim como o joelho. O joelho também é humildade. E aí, a alteração da mão tem a relação com a falta de entendimento e a capacidade de ação. Então, quando a gente vai pegando essas informações, a gente vai olhando o nosso paciente e vai entendendo, né, o que tem por trás dele. E uma coisa que eu falo muito, gente, é conversem com o paciente de vocês, escutem, ouçam os pacientes de vocês. Eles têm muito para falar. Aqui os meus me ensinam demais, né? Eu aprendo muito com eles. E eles ainda têm tudo isso de informação para te falar. Se a gente souber escutar, a gente vai aprender horrores com eles, horrores. Então lembre-se, né? Não tem regra de bolo. Tudo que eu falei aqui é uma possível correlação, pode ter a ver, mas não necessariamente é assim. Não necessariamente bate o martelo, tá bom? Então esse é o conteúdo que eu ia trazer aqui hoje, que eu quero trazer aqui, que eu trouxe, né, queridos? Que eu trouxe aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É uma síntese mesmo, bem síntese. Então, se você quiser saber mais, recomendo que leia o livro, que vai ser muito melhor, vai ser mais profundo. Mas lembre-se que é um livro denso e que pode bagunçar um pouquinho a cabeça, mas dá tudo certo, tá bom? Um beijo, a gente se vê amanhã. Amanhã tem conteúdo de novo. Beijão!